E aí quando foi quarta-feira que eu vim para cá bem cedo, eu fui ouvir uma palavra do J.B. Carvalho, onde ele falava um pouco sobre disso, mas ele falou dentro de um contexto de Davi na guerra de Ziclag, quando Davi volta da guerra e ele chega ali e toda a sua aldeia, a sua tribo foi saqueada pelos amalequitas. E Davi então, ele quase é apedrejado ali naquele momento, mas ele se renova na presença de Deus e ele vai atrás dessas pessoas que destruíram a sua cidade. E eu então baguncei a minha palavra e eu estou inserindo aqui algumas coisas que o JB falou com toda a licença de ética aqui. Quero dizer que algumas coisas que eu vou dizer aqui não são minhas, são do J.B. Carvalho, pastor que eu respeito muito. E coincidentemente hoje eu tenho 2 membros dele aqui comigo. E eu quero então ler esse texto, Êxodo 17. Êxodo 17, versos 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué conforme Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quero que você guarde essa última expressão, esse último versículo, que diz: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse texto, então, irmãos, por causa especificamente desse último versículo, ele nos fala de uma batalha que não é uma batalha humana, não é uma batalha de uma tribo contra outra, de um povo contra o outro, não é uma batalha simplesmente de um inimigo perseguindo uma nação, é uma guerra, com certeza, espiritual. E ela foi se perpetuando e ela existe até os dias de hoje. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 e 18, ele vai dar algumas características de como que Amaleque se comporta. Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou pelas costas, todos os desfalecidos que iam após ti, quando você estava abatido e afatigado, e ele não temeu a Deus. Olha só como é que Amaleque atua. Amaleque, então, ele é um inimigo cruel, covarde, aonde ele procura atingir as pessoas pelas costas, principalmente quando essas pessoas estão abatidas, cansadas e enfraquecidas por diversas razões. Eu já ousaria dizer então que Amaleque é um inimigo que não tem regras de jogo para ele, não tem
regras que ele vai respeitar. A intenção dele é destruir você, principalmente em momentos em que você está fragilizado. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. O que me chama a atenção, então, é que se nós formos estudar esse versículo, quando Deus diz que de geração em geração haveria guerra contra Amaleque, você vai perceber, se você continuar lendo, que no livro de Samuel vai ter o registro de Saul lutando com um inimigo debaixo de uma ordem de Deus. E Deus foi muito claro com Saul quando ele disse: olha, você deve destruir todos os amalequitas, inclusive todos os animais, tudo que está ligado aos amalequitas você deve destruir. E Saul então, ele vai para a guerra, ele destrói consideravelmente boa parte daquilo que ele recebe como ordem de Deus, mas ele comete um erro que foi um erro fatal na vida dele. Ele poupa Agag. E Agag era o rei dos amalequitas, entende? E ele acha que aquilo era algo muito bom. E quando Samuel então chega para questioná-lo por que ele tinha feito aquilo, ele dá uma de bonachão ali, desculpa a expressão, de gostosão ali, dizendo o seguinte: olha, eu realmente sou demais, poupei o rei dos amalequitas e trouxe ele como um despojo da guerra. E aí Samuel então fica indignado com aquela postura de Saul. E o que vai acontecer então? Samuel, ele vai lá e destrói Agag, despedaça Agag. Existe uma versão, se eu não me engano é a corrigida, que fala que Samuel destroçou, despedaçando Agag. Tamanha era a indignação que Samuel teve por aquela falta de postura de Saul. E isso custou simplesmente a coroa de Saul. Deus vira então e fala para Saul que por causa daquela postura dele de não obedecer a palavra e não anular e eliminar os amalequitas, Deus estava eliminando ele da coroa real. Mas algo que chama atenção é que Saul, ele era de uma linhagem, de uma família de Quis. Preste atenção nisso. Saul era de uma linhagem aonde ele era de uma família de Quis. Diga Quis. Nós estamos então agora dando um salto de cerca de 600 anos. 600 anos depois, Esther, capítulo 2, verso 5. Dá para colocar aí? Esther, capítulo 2, preste atenção aqui. E às vezes a gente lê a Bíblia sem prestar atenção em alguns detalhes. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de quem? Filho de quem? Quis, homem benjamita. 600 anos depois, Deus levanta uma nova pessoa da linhagem de Quis para fazer com que aquela palavra fosse cumprida. Qual foi a palavra? De geração em geração haverá guerra contra Amaleque. Quem é Mardoqueu então? Se você não conhece a história, eu vou te contar rapidamente. Mardoqueu, ele não foi um líder proeminente, ele não foi um grande homem que se sobressaiu acima da maioria ou de todos ali, mas ele foi uma pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. É assim que Deus quer fazer comigo e com você, nos fazer ser pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Você pode dizer amém por isso? É Deus nos colocando em pontos estratégicos, em lugares estratégicos, em momentos estratégicos para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quem foi Mardoqueu então? Ele é um parente que se mistura um pouco com tio, um pouco com primo, de uma mulher que vai entrar em cena então, e ela se chama Esther. Esther então, por causa de uma postura errada da rainha Vasti, Esther se levanta como a futura rainha do reino ali naquele momento, e ela é escolhida para ser rainha. E muitas vezes você acha que Deus te coloca em algum lugar e que não há um propósito para Deus ter te colocado ali.
Às vezes você acha que você nasceu numa família como uma coincidência da vida, como uma ironia do destino. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é inteligente. Você pode dizer amém por isso? Deus é inteligente. Você nasceu na família certa. Você nasceu no lugar certo, você pertence à igreja certa, você está aqui no momento certo, porque esta é a hora para a qual você nasceu, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Mas havia um espírito de Amaleque que precisava ser combatido, e Deus então levanta Mordecai para despertar em Esther essa convicção de que ela foi escolhida. E aqui, irmãos, por causa do tempo, não dá para mim estender muito. Eu vou terminar essa palavra. Na verdade, eu vou pregar a totalidade da palavra que eu formatei no domingo passado, no próximo domingo. Então, se eu fosse você, eu não faltava domingo que vem, ok? Porque hoje eu fiz uma vitamina aqui com aquilo que eu ouvi do JB, com aquilo que eu estava estudando. Mas olha só, quem é que entra em cena agora? Mordecai, Esther, mas entra um homem que também passa desapercebido por nós, chamado Amã. Quem é Amã? Quem é Amã? Descendente de Amaleque. Amã leva tão a sério a guerra de Amaleque contra os judeus, que olha o que ele diz no capítulo 3, verso 8. Eu achei isso muito interessante, quando eu fui estudar essa fala de Amã aqui. Esther capítulo 3, verso 8. Olha só, irmãos. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes. Diga, eu sou diferente mesmo. Diga assim, igreja tem que ser diferente mesmo. Amém, irmãos? Nós não podemos ser igual ao mundo, nós temos que ser diferentes mesmo. Você pode dizer amém? Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Mateus está com a cabeça aqui me atrapalhando. E que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Verso 9. Pode ficar, Mateus, só estou enchendo a paciência. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Guarde isso. A fúria de Amã pelo povo que era um povo diferente, chega a tal ponto dele falar o seguinte: rei, se o Senhor fazer cumprir o decreto de eliminar esse povo, eu porei 10.000 talentos de prata. Eu não sei se você é curioso como eu fui transportar esse valor para os dias de hoje. Para os dias de hoje, 1 talento de prata vale uma bagatela de 16 milhões de dólares. Vocês acham isso normal? É uma bagatela de 88 milhões de reais nos dias de hoje. Vocês entendem o que é isso? É um camarada que odeia tanto o povo de Deus que ele fala assim: se o Senhor eliminar esse povo, eu vou pôr do meu tesouro particular 88 milhões de dólares para eliminar esse povo da face da terra. Um espírito que vai se manifestando de geração em geração. Mas vamos continuar. Eu fui dar uma estudada e eu encontrei um camarada. Eu não conheço nada dele. Isso aqui é... Como é que a gente dá um nome para isso? É conhecimentos gerais, ok? Não está na Bíblia, não estou dizendo que você deve acreditar. Eu encontrei ele não é qualquer pessoa, ele é o vice-presidente da ICEG. Aí eu vou precisar dos meus amigos ingleses aqui para me ajudar. International Christian Embassy, Jerusalém. Ele é o porta-voz sênior da Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. Ele não é qualquer pessoa.
Olha só o que ele diz. Esse espírito de Amaleque esteve presente na história do antissemitismo, no massacre dos judeus no Holocausto e atualmente na guerra do Hamas contra Israel. E ele diz o seguinte: toda luta contra Israel é uma luta contra a igreja de Deus. Todas as vezes que se levanta um inimigo contra Israel, se levanta também um inimigo contra a igreja de Deus. Ele, num discurso que ele fez na embaixada de Jerusalém, ele cita um discurso de Hitler, no dia 30 de janeiro de 1944, aonde Hitler disse o seguinte no seu discurso, abre aspas, Hitler: alerto aos subordinados, soldados de guerra, que se os nazistas forem derrotados, aqui e agora, certamente os judeus poderão celebrar o segundo Purim triunfantemente. Fecha aspas. Por que eu fiz questão de citar isso? A libertação do povo de Israel, lá em Ester, dá origem à festa de Purim. Hamas, no ano passado, ataca Jerusalém exatamente na festa do Purim. Estão entendendo, irmãos? Aí nós vamos voltar lá para o texto de Êxodo. Haverá uma guerra constante de Amaleque de geração após geração. Entenda uma coisa, ele até brinca aqui com a semelhança de nomes, Amã com Hamas, só muda o finalzinho ali, mera brincadeira, ele não explicita isso como uma verdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque do ponto de vista profético, nós podemos então dizer que o terrorismo do Hamas é o mesmo espírito de Amaleque se manifestando sobre a terra, também querendo atingir a igreja. E aí, ao ouvir essa palavra do JB, ele cita algo também muito interessante, onde ele fala o seguinte: olha, há que se notar o que está por trás de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú. Então Amaleque, ele não deu conta de lidar com as frustrações e com as perdas lá do seu avô no passado, quando Esaú, então, para quem não conhece a história, Esaú tinha um irmão chamado Jacó, e ele então, e naquela época e até hoje, os judeus levam muito a sério a bênção que o pai libera sobre o primogênito, e Esaú era o primogênito, mas ele troca aquele direito de primogenitura por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Deixa eu te dizer algo, tem muita gente trocando as promessas de Deus pelos seus prazeres pessoais. Tem muita gente brincando de ser crente porque não querem servir a Deus com uma profundidade, porque estão preocupados com seus prazeres pessoais, com as suas satisfações pessoais, em detrimento daquilo que elas estão deixando de lado. Tem muita gente que está negligenciando no chamado e no propósito de Deus para a sua vida, porque simplesmente está olhando para o seu umbigo e dizendo: eu vou atrás daquilo que é meu. E você não está errado, desde que você não perca a essência do seu chamado e do seu propósito. E olha só, o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12. E é aqui que eu quero enfatizar hoje sobre esta palavra. Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 17 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura.
Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou com ele, pois não achou lugar ele de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui, irmãos, é interessante que Esaú, ele é colocado num caminho daqueles que carregam amargura dentro de si. Então, a amargura, ela pode contaminar pessoas. A Bíblia fala assim, olha, para que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aquela pessoa que carrega então uma raiz de amargura, pelo simples fato de liberar a amargura do seu coração, ela então vai contaminando as pessoas que a cercam. E aí nós vamos então ver que isso é algo que vai sendo liberado nos bastidores da igreja, principalmente. Aquelas pessoas que sutilmente começam a contaminar uns aos outros pela insatisfação, pela frustração que tiveram em determinadas circunstâncias. São pessoas que carregam a dor da perda de algo que ela não valorizou, não foi que alguém não quis dar a ela, mas ela carrega a frustração de perder algo que ela mesmo não valorizou. São pessoas que normalmente carregam a tristeza, a angústia de não terem se entregado completamente nas mãos de Deus, e por isso então elas carregam uma decepção com Deus e com as pessoas que estão próximas. E com isso vem a decepção, com isso vai gerando um ressentimento, e essas pessoas então, lá nos bastidores, elas começam então a disseminar conversas fiadas, fofocas, conversinhas truncadas, tudo para minar a alegria no meio do povo de Deus. Então, no domingo, quando eu estava aqui, eu vou falar disso no domingo que vem, sobre a bênção geracional, no sentido de que igreja hoje, ela não é composta de uma liderança, de uma geração apenas. Quando você vai lá para o texto de Êxodo, que você vê Moisés ali, sustentando a vitória sobre os amalequitas, muitas vezes a gente olha somente para Moisés, Arão e Hur, ali que, de uma maneira muito proativa, vão e sustentam a mão de Moisés, mas muitas vezes nós nos esquecemos de quem está lá, Josué que estava lá na linha de frente. Então nós vamos ver 4 pessoas, quatro figuras, 4 representações de pessoas e de princípios e de caráter de pessoas que precisam existir no meio da igreja. Nós temos aqueles que vão lutar lá no campo de batalha diretamente, nós temos aqueles que vão cobrir essas pessoas, mas nós temos aqueles que sustentam a vitória através do relacionamento, através de um relacionamento cristão verdadeiro e genuíno. Irmãos, eu quero dizer algo com muita franqueza para vocês, como eu acredito no poder da igreja. Como eu acredito numa igreja que pode ser atuante, que pode manifestar poder e autoridade. E eu comecei então a ouvir de Deus isso, que nós estamos debaixo de uma guerra que no mundo espiritual está trazendo uma desolação, existe essa palavra? Existe, né? No meio da igreja, aonde o inimigo está pegando pessoas que foram feridas, pessoas que estão cansadas, pessoas que desanimaram no decorrer do caminho. Não é raro eu, pastor Marcos, os outros pastores aqui, nos depararmos com pessoas que falam para nós e dizem o seguinte: eu estou cansado, eu não dou conta mais, eu desisto. Pessoas que simplesmente não querem mais nem sequer vir aos cultos, porque estão dizendo que chega. Pessoas que talvez foram feridas por líderes, e eu quero aqui profeticamente me levantar na vida de vocês e pedir perdão para vocês e dizer: olha, nos perdoem se em algum momento nós, líderes cristãos, nós pastores, ferimos vocês, colocamos um peso, uma carga que você talvez achou demais.
Nos perdoe se em algum momento nós julgamos as suas atitudes, nós acusamos as suas atitudes, mas eu quero dizer que aqui nessa igreja, a partir de hoje, nós queremos levantar uma cultura de homens e mulheres que serão abençoadores, abençoadores, irmãos, abençoadores. Eu dizia isso na nossa oração dessa semana de madrugada. Olha, nós não queremos aqui pessoas para julgar ninguém, nós não queremos ver, desculpa a expressão, eu não vou falar essa palavra porque é muito forte para sábado, 10 horas, para domingo, 10 horas da manhã, mas nós não queremos aqui pessoas para apontar o dedo e ficar tentando descobrir erros, fracassos e derrotas das pessoas. Para isso o inimigo já existe. Para isso o inimigo já está aí querendo nos destruir. Nós queremos aqui uma cultura de honra, uma cultura aonde se manifesta o melhor, aonde se manifeste o melhor na vida do outro, aonde eu posso olhar para o outro e dizer: você é uma bênção, você é alguém escolhido, você é alguém separado, eu acredito em você, existe algo para você, existe algo de Deus para você nesses dias. É essa cultura que nós queremos estabelecer. Por isso eu quero dar liberdade para você aqui nessa igreja. Se você vê alguém falando fofoca um do outro, grava no celular e me traz. E me traz, porque eu vou denunciar essa pessoa publicamente na presença de Deus. Eu vou dizer: cai fora da nossa presença todo espírito imundo que está tentando minar as forças do povo. Nós queremos um povo que abençoa, nós queremos ser abençoadores de pessoas, nós queremos ser pessoas que abençoem uns aos outros. Irmãos, como eu desejo que ao chegar ali, ao subir por aquela escada, ao se deparar com o irmão, você possa olhar nos olhos dele e dizer: hoje é o dia que Deus separou para abençoar você, hoje é o dia que Deus separou para fazer algo sobrenatural na sua vida, hoje é o dia que o seu milagre vai chegar. Nós precisamos gerar uma atmosfera de milagres, nós precisamos gerar uma atmosfera sobrenatural no nosso meio, e nós vamos ver isso acontecendo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Êxodo capítulo 3, verso 12. Êxodo não, Hebreus. Olha que texto interessante. Eu quero aqui chamar para me ajudar aqui meu amigo Aurélio, só para você não pensar que eu estou falando coisa errada. Êxodo capítulo 3, verso 12, diz assim, Hebreus, estou com Êxodo na cabeça: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Fale assim: longe de mim um coração perverso. Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu quero chamar então o nosso amigo Aurélio para nos ensinar o que é exortar, porque muitas pessoas olham essa expressão exortar e pensam que exortar é dar bronca. Pensa que exortar é chamar a atenção, é puxar a orelha. É tipo assim: você está pecando, né, meu irmão? Você precisa mudar de vida porque você está pecando. Larga de ser. Não posso empolgar. Mas olha só o que é exortar. Segundo o dicionário: dar estímulo, animar, induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa, persuadir. Irmãos, então, o que o livro de Hebreus está nos ensinando é: exortai-vos mutuamente cada dia. Sabe o que é isso? Ei, anima, vai dar certo, você vai conseguir, você vai ser livre, você vai vencer essas batalhas na sua vida. Vamos lá, as coisas vão mudar na sua vida. Os irmãos não estão aqui não, vocês não estão me entendendo não. O que o livro de Hebreus está nos dizendo é o seguinte: nós precisamos ser uma comunidade de pessoas que exortem uns aos outros mutuamente. E isso se dá ao longo do caminho. Vem cá, Elcio. É enquanto eu estou ali caminhando com meu irmão, é enquanto eu estou indo tomar um café com ele, é enquanto eu estou ali conversando com ele. Esses dias ele estava no hotel. Aonde você estava naquele dia no hotel?
Nós fizemos uma live de quase 1 hora ali, nós dois conversando. Ele falou, bispo, eu estou com tempo agora, pode? Eu falei, pode, vamos lá. E aí eu não vou, meu irmão, para de pecar, larga de ser frouxo. Não, Aelcio, você vai conseguir, meu irmão, vai dar certo. Deus vai fazer na sua vida, as coisas vão mudar. Deus vai tocar na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Deus vai fazer milagres ali na sua vida. A sua casa vai ser uma casa de bênção. Nós precisamos exortar mutuamente. É isso que Hebreus está dizendo, irmãos. Você está aí? Hebreus está dizendo, exortai-vos mutuamente uns aos... E aí o Aelcio vira para mim, fala alguma coisa aí. Não, é para mim, rapaz, não é para você não. Passou a sua vez, agora é a minha. Olha aí, irmãos, é uns aos outros, é mutuamente. Não é eu num ar de superioridade falar assim, eu sou demais, meu irmão, você precisa aprender comigo, você precisa chegar no meu nível, porque eu já estou num nível muito acima do seu. Não, é animar um ao outro mutuamente. É enquanto eu caminho, eu dizer para ele, vai dar certo. Enquanto nós caminhamos, ele diz para mim, bispo, vai dar certo. Nós vamos chegar lá, nós vamos crescer, nós vamos romper, em nome de Jesus. Você está entendendo o que é isso? Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala, me deixe te exortar. Obrigado. Fale para ele, diga para ele, me deixe te exortar. E aí, irmãos, nós precisamos ser pessoas que acreditam nas promessas de Deus. Deixa eu te dizer, esse lugar aqui vai ser pequeno para nós, porque nós vamos ser pessoas que vão abençoar as outras, nós seremos pessoas que vamos contagiar os outros, nós seremos pessoas que vamos influenciar os outros, e as pessoas vão ter vontade de vir para cá, as pessoas vão ter vontade de andar com você, as pessoas vão ter vontade de ficar do seu lado. Sabe por quê? Porque você é uma bênção, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para abençoar quem está perto de você. Então eu estou te dando a liberdade de quando alguém vier falar qualquer fofoca para você, diga para ele, meu irmão, não quero saber de nada disso não. Fala para ele, olha, vai encontrar com Jesus, porque Jesus no seu lugar não estaria fofocando aqui para mim não, Jesus estaria me abençoando. Então ao invés de falar mal da vida do outro, porque se você está falando do outro mal dele para mim, você vai falar mal de mim para ele. Então eu não quero andar com quem fala mal de mim para os outros, eu quero andar com quem me abençoa. Eu quero andar com quem libera ânimo na minha vida, eu quero andar com quem me coloca para cima, eu quero andar com Arão e com Ur, que sustenta a minha mão e diz, olha, essa batalha nós vamos vencer na presença de Deus, esses inimigos serão derrotados, parece que eles são gigantes, mas o nosso Deus é muito maior do que eles. Amaleque não se vence sozinho, Amaleque se vence com o nosso irmão. Amaleque se vence com Arão e Ur. Se você quer saber o que Arão e Ur representa, não falte o próximo domingo. Diga assim, nenhum amalequita vai me colocar contra você, meu irmão. Hoje então é um dia de tomada de decisão. Hoje é um dia de nós assumirmos a nossa autoridade em Cristo. Hoje é o dia de nós expulsarmos desta igreja todo o espírito de Amaleque. Hoje é o dia de nós expulsarmos qualquer tentativa do inimigo de nos atacar pelas costas quando nós estamos cansados, desanimados, quando nós estamos talvez tristes pelas adversidades da vida. Hoje é o dia onde nós vamos dizer para Amaleque, fora desta igreja, fora dos bastidores desta igreja, fora dos cantos escuros desta igreja, aonde você tenta destruir aqueles que foram feridos pelo cansaço, pela tristeza, pela amargura. Hoje é dia de alegria nesta casa, hoje é dia de nós celebrarmos a alegria do Senhor,
Hoje é o dia de nós dizermos: ninguém vai parar a igreja do Senhor neste lugar, ninguém vai parar a luz flamboyante, ninguém vai nos parar. Não há nada, não há ninguém, não há demônio, não há homem ou mulher nenhuma que vai impedir o propósito do Senhor nessa casa, porque nós nos levantamos na força do Senhor e nós dizemos: maior é o Deus a quem servimos, maior é o Senhor a quem amamos, e Ele está conosco, agindo. Senhor, quem impedirá? Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos tomar uma ceia hoje, e eu pedi para preparar a ceia para todo mundo, e eu quero aqui quebrar o protocolo dos religiosos. Normalmente nós tomamos ceia somente com aqueles que já são batizados nas águas, ou nessa igreja local, ou em qualquer outra igreja, mas hoje nós vamos tomar uma ceia. E essa ceia é uma ceia de posicionamento, é uma ceia onde nós estamos dizendo: Senhor, eu me levanto, por mais triste que eu esteja, por mais angustiado que eu esteja, por mais que eu esteja sofrendo, eu hoje me levanto aqui para declarar que o Senhor é a minha força, que o Senhor é a força desta igreja, que o Senhor é a força da minha casa, o Senhor é a força da minha família, e ninguém vai me parar. Ô meu irmão, não deixa ninguém parar não, não deixa ninguém roubar os teus sonhos, não deixa ninguém impedir você de entrar em Canaã, não deixa ninguém impedir você de viver tudo aquilo que Deus tem para você, porque há um Deus a quem nós servimos, que Ele pode fazer qualquer coisa. Deus pode tudo em todos. Repete comigo: Deus pode tudo em todos. Vire para o seu irmão, diga isso para ele, diga: Deus pode tudo na sua vida. Deus pode tudo na sua vida. E eu também pedi para que fosse preparado algo, porque eu senti muito forte no meu coração no domingo passado, para nós ungirmos toda a igreja. E essa unção vai ser uma unção de proteção. Eu percebo claramente, irmãos, que há uma guerra no mundo espiritual para tentar calar a voz da igreja nesses dias. E no domingo passado, eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto o pastor Marcos estava pregando, eu via como se aqui fosse um lugar de pessoas caídas no chão, mortas, cansadas, feridas, algumas sangrando. E o Senhor dizia que Ele estava soprando e que Ele estava liberando sobre este lugar um tempo de cura, de restauração e um avivamento, aonde um ambiente de alegria tomaria conta deste lugar. E à medida que nós nos alegrávamos, aquelas feridas iam sendo cicatrizadas, e as pessoas iam se levantando, e elas iam se animando na presença de Deus. Veja, perceba isso, feche os seus olhos, por favor, não deixe que nada te roube a atenção agora do que eu estou falando. O que eu via não eram pessoas se alegrando depois de receberem uma cura. O que eu via eram pessoas recebendo cura após se alegrarem na presença de Deus. O que eu estou te dizendo é que a palavra de Deus para nós hoje é que mesmo que você esteja se sentindo abatido, cansado, destruído por situações adversas da sua vida, a palavra de ordem de Deus para nós hoje é: alegre-se na presença de Deus. Alegre-se na presença de Deus. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que não está dando certo, pare de olhar para aquilo que não está funcionando e comece a levantar um altar de honra, de adoração a Deus, e comece a se alegrar na presença de Deus. E enquanto você se alegra, a glória de Deus é liberada e o poder de Deus é liberado sobre nós. Por isso, nessa hora, nós vamos tomar a ceia e depois nós vamos celebrar na presença de Deus. E nós vamos deixar a unção como o nosso último ato
desse culto. Mas eu quero dizer para você que essa unção só terá significado na sua vida se houver um posicionamento da sua parte, se houver uma disposição de você dizer: chega de ser vítima do caos, chega de ser vítima das mazelas que o inimigo tem me oferecido, chega de ser vítima de situações que talvez são resultados de más escolhas que eu fiz no passado. Eu estou aqui hoje determinado a romper e a ser um vencedor, junto com pessoas que me levarão para frente e que me farão ser um vencedor, em nome de Jesus. Erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esses elementos da ceia agora. Queremos abençoar esse pão e esse suco na presença do Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que ao comermos esse pão e bebermos esse suco, milagres aconteçam no meio de nós. Milagres aconteçam no meio de nós. Que eles sejam, ó Deus, bálsamo para todos. Que eles sejam, ó Deus, bálsamo para os nossos corpos, ó Deus. Que eles sejam refrigério e que eles sejam alimento que nos fortaleça nessa manhã e que nos faça romper com toda a guerra que estamos enfrentando, com todo o aprisionamento que estamos passando, Pai. Nós estamos aqui hoje determinando que nós somos vencedores em Cristo Jesus, que nós somos vencedores da presença do grande Deus, que nós vencemos as nossas batalhas e ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar esta igreja, Pai. Ninguém vai parar esta igreja. Eu levo os meus irmãos junto com todos aqui para um novo nível, para um novo nível de unção, para um novo nível de guerra, para um novo nível de conquista, Pai. Ninguém vai nos resistir. Ninguém vai nos resistir, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.